Estou lendo um estudo acerca do Evangelho de Mateus, a partir da página 1561. A oração padrão é do capítulo 6, do versículo 9 em diante. Confira Lucas 11:2. 11:2 a 4. Quando a comunidade e o indivíduo consciente da sua unidade com a comunidade estão orando, alguma orientação a respeito do escopo da sua oração é necessária. A oração totalmente privada não está em consideração aqui. A variedade abreviada e ligeiramente diferente em Lucas 11, a omissão de qualquer confissão anterior de pecados e a ausência de uma doxologia no final, aqui está na AVA, é bem antiga, mas certamente não é original. Juntas sugerem que temos aqui uma orientação e um quadro geral para nossos pedidos, mas não uma fórmula fixa. Sou membro de uma comunidade, por isso digo nosso. Fui aceito como filho, assim digo Pai nos céus. Sou membro de uma comunidade, por isso digo nosso. Fui aceito como filho, assim digo Pai nos céus. Me lembra que não há nem incapacidade para dar, nem exagero em dar. Eu oro primeiro para que Deus tenha o seu lugar de direito entre os homens. A forma mais próxima do nosso significado moderno provavelmente seja que o seu nome seja honrado, Philips, ou que o seu nome seja reverenciado, Filson. Nome significa como Deus se revelou, Filson. A oração pela vinda do reino, confira comentário de 4:17, não é meramente pela segunda vinda de Cristo, mas também por sujeição da sociedade e do indivíduo à vontade dele. O reino sugere submissão, mas a vontade de Deus pode ser feita até mesmo por aqueles que se rebelam contra a sua própria vontade. Assim na terra como no céu, aplica-se a 3 petições introdutórias. De cada dia, Epiousios, foi encontrada somente uma ocorrência dessa expressão em escrito não cristãos, de modo que o seu significado é incerto. Assim se mostra pelas interpretações variantes do início da história da Igreja. Pode bem significar porção diária ou pão para o futuro imediato. Tasker dívidas, devedores. Não há justificativa para a tradução, transgressões em algumas versões. A transgressão da Bíblia tem a conotação de rebeldia e qualquer pecado desse tipo teria de ser confessado antes que uma pessoa pudesse pensar em orar normalmente. A transgressão da Bíblia tem a conotação de rebeldia e qualquer pecado desse tipo teria de ser confessado antes que uma pessoa pudesse pensar em orar novamente. No máximo, o que se tem em mente com dívidas são nossas insuficiências, pecados, Lucas 11:4, e o nosso fracasso em dar a Deus a honra que lhe é devida, assim como perdoamos afecamen, um auristo e, portanto, um fato, aqueles que menosprezaram a nossa autoestima e não nos induzas à tentação. Números, nota de rodapé da NVI, confira Tiago 1, 2, 3 e comentário de 4, do 1 a 11. As tentações são principalmente culpa nossa, Tiago 1, 13 e 14. O teste é uma necessidade divina para revelar a realidade da nossa fé e das nossas afirmações. Devemos recuar diante do teste, mas quando vem o tempo em que precisamos passar por ele, pedimos por livramento durante o teste do mal. Muitas versões trazem do maligno como
na nota de rodapé da NVI. O grego é ambíguo, mas em termos gerais a versão personalizada é melhor, pois Deus usa Satanás como aquele que executa o teste. É possível que a expressão aramaica originária também fosse ambígua. Um aspecto preliminar à oração, versículo 14 e 15. Confira 18, 23 ao 35 e Marcos 11, 25. Algumas consciências cauterizadas inutilmente tentam evitar a força dessa advertência ao argumentarem que ela não se aplica aos cristãos. Outros tentam fingir que suas circunstâncias são tão peculiares que estão acima das Escrituras. Se um homem regenerado se negar a perdoar a injustiça que foi cometida contra ele, na verdade se separa da comunhão com Deus, que é o do perdoador até que perdoe. Se um homem supostamente regenerado é caracterizado por um espírito não perdoador, isso é o sinal mais claro de que ele nunca nasceu de novo. 1 João 3:10 e 14:15. O jejum, versículo 16 a 18. Uma pessoa sob prolongado estresse emocional tende a evitar a comida normal. Daí que o jejum sem uma ordem registrada de Deus tornou-se um procedimento natural do penitente e de todos que se sentiam sob a ira divina para se aproximarem de Deus. Na lei, o jejum é ordenado somente para o dia da expiação. Levíticos 16, 29 e 31 e Números 29, 7, em que se diz ter a função de afligir a alma, na RV, o que sugere a natureza essencialmente dupla do verdadeiro jejum. Não deve ser uma questão só do corpo. O jejum é mencionado com frequência em outros trechos do Antigo Testamento e de fato é considerado algo comum. No Novo Testamento não é ordenado em lugar nenhum. Os versículos citados em apoio a isso, Mateus 17, 21, Marcos 9, 29, 1 Coríntios 7, 5 e Atos 7, 30, são tomados de manuscritos inferiores que foram corrompidos pelo crescente ascetismo na igreja. Cristo menciona o jejum como algo que vai acontecer e regulamenta a sua prática. 9:15 e Atos 13:2. Além disso, ao jejuar no deserto, 4:2, ele mostrou que o jejum poderia ter grande importância espiritual. Evidentemente, Jesus não está chamando o crente a se afastar e se dissociar do jejum da comunidade, mas está falando do jejum voluntário. Comentário de 9:14. Seja regular, seja ocasional, isso é evidenciado pela sintaxe. Esse jejum é um assunto, na sintaxe grega, né? Esse jejum é um assunto entre a pessoa que jejua e Deus. Versículo 17. Unja a cabeça, nota de rodapé da NVI. A auto-unção somente em épocas de luto. Olha só, auto-unção. Auto-unção com óleo. Era uma prática comum, evitada somente em épocas de luto e jejum. Olha só, evitada. Então, a auto-unção com óleo era uma prática comum, sim, mas era evitada somente em épocas de luto e de jejum.
Puxa, eu não sabia que o jejum não tinha a ver com a unção, né? Com a auto-unção. Então tem uma coisa diferente aqui também, né? Porque a auto-unção, né? E o momento de jejum também. Não é para ocasião de jejum. Ocasião de jejum se fosse uma unção que não fosse a pessoa mesma se ungir. Jesus não disse aos seus discípulos que apresentassem uma aparência de alegria, mas que se comportassem normalmente. A cabeça é mencionada especialmente por ser a única parte do corpo em que o ungir-se seria evidente. Além disso, a pessoa que jejuava ou estava de luto com frequência colocava cinzas sobre a cabeça. Confira 2 Samuel 13:19. Acerca da confiança em Deus, 6:19-34. Na época do Novo Testamento, e aliás, até a nossa época, a comunidade judaica local cumpria o papel do Estado moderno que dá assistência social aos seus cidadãos, mas suas finanças eram normalmente precárias, e os que eram ajudados por ela não alcançavam status com isso. Essa seção se ocupa tanto da segurança do indivíduo quanto do seu status. O verdadeiro tesouro, versículo 19-21. Confira Lucas 12, 33-34. Os tesouros orientais normalmente consistiam em prata e ouro e também em roupas caras. Gênesis 45:22 e 2 Reis 5:23. Aqui a traça e a ferrugem estão associadas às roupas e os ladrões, a prata e ao ouro. Que a pessoa pudesse transferir os tesouros para os céus é uma ideia encontrada com frequência no pensamento judaico da época. Com Jesus, a motivação não é a recompensa no céu, como no caso dos rabinos, embora isso não seja negado, mas a transferência da afeição e do amor. Os olhos sadios, 22-23, Lucas 11:34. A Mishnah diz: estas são coisas cujo fruto o homem aprecia nesse mundo, enquanto o capital está sendo depositado para ele no mundo por vir. Honrar pai e mãe, atos de misericórdia, gerar paz entre um homem e o seu próximo e o estudo da lei, que equivale a todas as outras. PA 1.1. Jesus estava falando menos a homens somente voltados para as coisas deste mundo, e mais aqueles que pensavam em termos de tanto quanto. Assim, ele lhes conta a parábola dos olhos bons. O significado exato de aplous é difícil de estabelecer. Do sentido fundamental singular, avançamos para sincero, sadio e finalmente para generoso, bom. O homem que fixar os olhos em Deus, entre parênteses céu, vai dar generosamente sem pestanejar. O homem que tentar olhar para Deus e o mundo ao mesmo tempo não vai ver nenhum dos dois claramente, ou melhor, não vai ver nada. O escravo com dois senhores, versículo 24, Lucas 16:13. SB, isso aqui é muito tremendo, isso aqui. Eu vou ler de novo. Assim ele lhes conta a parábola dos olhos bons. O significado exato de aplous é difícil de estabelecer. No sentido fundamental singular, avançamos para sincero, sadio e finalmente para generoso, bom. O homem que fixar os olhos em Deus, céu, vai dar generosamente sem pestanejar. O homem que tentar olhar para Deus e o mundo ao mesmo tempo não vai ver nenhum dos dois claramente, ou melhor, não vai ver nada. Sim, olhos sadios, né? Falando
manter o foco em Deus. Se não tiver olhar para Deus e para o mundo ao mesmo tempo, não vai ver nada, né? Ou não vai ver claramente a Deus e não vai ver claramente o mundo. Você tem que olhar fixamente para Deus e o resto das coisas serão interpretadas a partir do ponto de vista que a pessoa tem de Deus. O escravo com dois senhores. Não é ponto de vista, é a visão que Deus dá para a pessoa. Deus mostra para a pessoa que se volta para Deus. Versículo 24. Lucas 16:13, SB e Schnewin destacam que era possível, na época, um escravo ser compartilhado por dois senhores. Apesar da evidência rabínica, Jesus está falando da impossibilidade disso na prática. Um homem pode trabalhar para dois empregadores, mas nenhum escravo pode ser propriedade de dois senhores. Eminele. Mamon. Olha só. Um homem pode trabalhar para dois empregadores, mas nenhum escravo pode ser propriedade de dois senhores. Ah, tô falando de escravo, né? Certo. Tô falando de escravo, então. Eminele. Mamon. Nota de rodapé da NVI. Uma palavra de etimologia incerta. Era usada na linguagem da época para dar a ideia de propriedade em geral. Não é o nome de um deus pagão, mas a palavra aramaica é mantida para sugerir que a propriedade pode se tornar um senhor e até mesmo um deus. Não é o nome de um deus pagão, mas a palavra aramaica é mantida para sugerir que a propriedade pode se tornar um senhor e até mesmo um deus. Ansiedade, versículos 25 ao 34. Confira Lucas 12, 22 ao 31. Não andeis cuidadosos, ACF. É uma tradução enganosa que pode dar munição exagerada tanto ao cético quanto ao fanático. Meriminal significa estar ansioso, preocupado. Seu uso em Lucas 10:41 ilustra a sua força. Versículo 25, portanto, os versículos 19 e 24 mostraram que não pode haver satisfação nem proveito na atitude tanto quanto. Por isso, precisamos optar ou vida, psique, corpo. Jesus está usando palavras do Antigo Testamento aqui e não está falando do fato da vida, mas da personalidade do homem. Traduzido erroneamente por alma em algumas versões, e do corpo por meio do qual ela, a personalidade, conhece o mundo e se dá a conhecer a ele. O corpo precisa de alimento para sua preservação, a personalidade, roupas para sua proteção e honra, cháter, mas a personalidade, vida, entre parênteses vida, e o corpo são dádivas de Deus. Portanto, será que ele não daria também o que é de importância menor? Os comentaristas estão praticamente divididos entre o texto e a formulação na nota textual no versículo 27, mas tanto o contexto quanto o uso normal de elíquia favorecem a extensão de vida. Aliás, poucas coisas encurtam a vida mais do que as preocupações. O homem é melhor do que as aves e os lírios do campo. Flores silvestres Phillips, não importa qual tenha sido a flor designada por Crinon, não seria chamada de lírio hoje, com base na ordem da criação. O comportamento da ave e da flor é o que lhes foi atribuído da criação. O homem não deve imitá-las, mas desempenhar o seu papel na criação. Confira o versículo 33. Se ele fizer isso, pode ter certeza do cuidado de Deus. Os pagãos, versículo 32, não são mencionados em tom de condenação, mas porque eles não conhecem a ordem da criação de Deus. Os que conhecem a revelação de Deus se comportam de maneira desnatural, se fazem o que aqueles que não conhecem fazem
naturalmente. Aí eles se transformam em homens de pequena fé, versículo 30. Até esse ponto, Jesus falou dos problemas conhecidos que fazem o homem se preocupar. No versículo 34, ele passa aos que ainda são desconhecidos. Quando amanhã trouxer o conhecimento deles, também trará a resposta a eles. A observação sobre hipócritas. Hipócrita, que é simplesmente uma palavra grega escrita em letras portuguesas, ocorre no Novo Testamento somente nos evangelhos e sinóticos e sempre nos lábios de Jesus. Nós a encontramos 13 vezes em Mateus, uma vez somente em Marcos e 3 vezes em Lucas. Em Mateus é usada de forma geral 5 vezes e nas outras 8 vezes especificamente acerca dos escribas e fariseus. Na época do Novo Testamento, a palavra tinha um campo semântico muito amplo, mas a ideia de um homem mau tentando ser bom não estava entre os sentidos possíveis. É possível que a palavra ator satisfaça todas as ocorrências do Novo Testamento, certamente é satisfatória no Sermão do Monte. Mesmo quando se aplica aos escribas e fariseus, temos a impressão de que eles estavam tão convictos da justiça e correção da sua posição e ações que se achavam cegos para os seus erros. O fato de que a palavra é usada somente por Jesus, com o seu conhecimento singular do caráter e da motivação do homem, deveria nos fazer pensar 2 vezes antes de julgar as pessoas que ele assim criticou. Hipócrita é literatura mencionada aí. Acerca do julgamento ao próximo, 7, do 1 ao 6. Lucas 6, 37, 38, 41, 42. A divisão de capítulos coincide com uma real quebra do pensamento. A obrigação do julgamento cabe a um número limitado de pessoas somente. O contexto mostra que não são essas pessoas que estão em consideração aqui, mas aquelas que se arvoram o direito do julgamento. A tradução "não critiquem as pessoas", Phillips, seria idiomaticamente preferível. Não fosse claro que a expressão idiomática judaica da época sugeria que para que vocês não sejam julgados, é uma referência à ação de Deus. S.B. Schneewind Filson Schleider. Versículo 5. Hipócrita. Menos porque o homem cuja visão estava assim debilitada dificilmente poderia enxergar para remover o cisco, e mais porque ele estava se comportando como se enxergasse perfeitamente. Schleider provavelmente está correto ao associar o versículo 6 aos versículos 1 a 5. O julgamento que Jesus está condenando especificamente são os nossos esforços em fazer todos se conformarem aos nossos padrões de perfeição. Além de nós mesmos não nos conformarmos a este padrão, ainda estamos sujeitos a considerar espiritualmente despreparados aqueles a quem julgamos. Precisamos distinguir entre a nossa proclamação de Cristo e a nossa própria compreensão dos seus padrões. Acerca de como tratamos os outros, capítulo 7, do 7 ao 12, confira em Lucas 11, 9 ao 13 e 6:31. O tratamento que geralmente se dá a esse trecho considera os versículos 7 e 11, uma exortação adicional à oração, mas por que então não vem logo depois de 6:15 e considera o versículo 12 um ditado isolado, a regra de ouro? O grego inicia o versículo 12 com "portanto", o que indica que devemos entender todo o trecho no contexto desse versículo. Deus nos trata como esperaríamos que um pai terreno nos tratasse. Só que melhor, pois pais terrenos são maus. Versículo 11.
Gostaríamos que os outros nos tratassem dessa forma, portanto devemos tratá-los assim. A regra de ouro ocorre em Tobias 14,15, na sua forma negativa, que é também atribuída a Hilel e Filon. É improvável que se deva dar muito significado à diferença entre as formas positiva e negativa, ainda mais que uma série de ditados talmúdicos virtualmente pressupõem a positiva. Assim não deveria ser considerado o cume da montanha da ética cristã. É muito questionável que peçam, busquem, batam, devam ser considerados 3 estágios na oração. Antes temos aqui a pessoa que está separada de Deus, batendo o que se desviou de Deus, buscando, e a criança que está em casa pedindo. Todos são igualmente atendidos. O termo maus, poneroi, não destaca a maldade concreta dos homens, mas a inutilidade deles quando colocados à luz de Deus. Observe em Lucas o Espírito Santo em lugar de coisas boas. Versículo 12, a lei e os profetas, aqui uma referência a todo o Antigo Testamento. Confira 5,17. Jesus quer dizer, isso é o que o Antigo Testamento ensina, e não isso é a essência do Antigo Testamento, como com frequência se interpreta. 3 contrastes, 7, 13 ao 27. Jesus conclui o seu discurso com um chamado à ação e autoanálise. Os 2 caminhos, versículo 13 e 14, confira Lucas 13, 23 a 24. O contraste entre os 2 caminhos era comum no pensamento judaico, confira Jeremias 21, 8, mas não há paralelos concretos das 2 portas. Atrás disso está tanto o ensino de João Batista, quanto o de Jesus, que exigia um passo de decisão, que no momento requeria do homem que tratasse com Deus simplesmente como um indivíduo. O judaísmo, na verdade, não conhece essa posição. Lucas 13, 23 e 24 mostra que não temos o direito de interpretar o versículo 13, a não ser em relação ao tempo do próprio Jesus, embora o consenso da opinião cristã seja que ele se aplica a muitos outros períodos também. O verdadeiro fruto, versículo 15 a 23, confira 12:33, Lucas 6:43 a 44 e 13:26 a 27. Falsos profetas. É mais provável, ao menos no começo, que eles sejam auto-enganados do que enganadores dos outros. É a sua fome e não a sua maldade que confere ao lobo a sua reputação. Assim, é com o homem que quer servir tanto a Deus quanto a Mamon, 6:24. Ele serve a Deus, contanto que possa ser Mamon também. Somente as ações que revelam o caráter são um teste válido para estes homens. Nem a pregação, nem mesmo os milagres são indicação suficiente da sua genuinidade. Apocalipse 13:3 sugere, estamos autorizados a dizer mais do que isso, que até mesmo a ressurreição de Cristo pode ser imitada no final dos tempos. O caráter comprobatório de todo milagre deve ser decidido por meio do caráter de quem o realiza.